Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez o vídeo vai ser sobre o antigo vídeo do Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria, que infelizmente várias vezes o canal dele caiu ou teve que deixar vários vídeos no privado. E então tem vários vídeos deles antigos que eu tenho um certo resumo e um certo apreço, e por isso eu vou fazer resumo só desse vídeo em específico, que eu acho que é um vídeo muito bom, que ele fala da mania das tulipas, que o vídeo se chama Mania das Tulipas ou Mania de Inflação. As tulipas chegaram à Holanda via comércio com o Império Otomano no final do século XVI e rapidamente virou moda entre as mulheres europeias. E é claro que os caras queriam dar uma tulipa para as damas para impressioná-las, né? Aquela coisa que o filósofo Piton já falava há muito tempo. E quem trouxe essas tulipas para a Holanda foi um botânico chamado Carolus Clusius. Ele descobriu que algumas delas eram cometidas por uma anomalia que as deixava ainda mais bonitas, e mais tarde se descobriu que era um vírus do mosaico da tulipa transmitido por pulgões. E essas tulipas específicas acabaram se tornando muito valiosas no mercado por conta da sua beleza. Havia uma bolsa de valores em Amsterdã, e a Companhia das Índias Orientais foi a primeira empresa do mundo que abriu uma oferta pública de suas ações, e com isso surge um mercado financeiro muito interessante na Holanda. A mais cara se chamava Semper Augustus, e o único bulbo dela custava 5.500 florins, hoje 100 mil reais. Mas a bolha econômica se deu principalmente no mercado de bulbos comuns. Em algumas semanas de 1637, em janeiro, tiveram seu valor multiplicado 26 vezes, e depois de uma semana caiu de novo para 1/20 do preço de pico. Como esses bulbos de tulipa iam florescer depois, eles começaram a ser negociados no mercado de futuros, onde os participantes se antecipavam em relação ao que vai ser o preço futuro dessas commodities e fazem contratos onde se comprometem a comprar ou vender a um determinado preço futuro. E se o preço subir ou cair, existirá um garantidor do preço contratado e, dependendo de como os preços flutuaram, um comprador ou vendedor vai sair ganhando. O que aconteceu ali foi que as pessoas começaram a negociar os próprios contratos. As tulipas eram negociadas nas tavernas e formavam grupos de especuladores desses derivativos, porque um contrato futuro é um tipo de derivativo. Um derivativo é um ativo financeiro cujo preço depende de outros. O historiador Charles Kindleberger diz que a mania das tulipas na real começou em 1634, e ela tem algo em comum com as crises modernas, como a expansão artificial da oferta monetária e o curso forçado de certos ativos financeiros. As regras que surgiram nesse mercado de futuros não eram completamente livres. Por exemplo, os compradores novos eram proibidos de vender imediatamente, as compras tinham que ser fracionadas. Segundo, que não havia garantia jurídica de que os contratos seriam cumpridos e se baseavam principalmente na reputação dos negociantes, o que é um bom critério, mas não o suficiente para mitigar todos os riscos. Isso porque os tribunais não eram privados, eram estatais. Em 1524, Carlos V aumentou o valor nominal das moedas de ouro em relação às de prata, que foi uma medida bem impopular e ele resolveu voltar atrás, mas para isso ele sobrevalorizou as moedas de prata, adulterando seu conteúdo, destruindo a qualidade e confiabilidade das moedas de prata. Pela lei de Gresham, as moedas de ouro deixaram de circular e Carlos V resolveu valorizar nominalmente o ouro mais uma vez para encher os cofres públicos de moeda de prata. Isso foi tão grave que o economista e historiador Alexander Delmar fala que isso foi uma das causas da revolta holandesa e da Guerra dos 80 Anos, que fez com que a Holanda se tornasse independente em 1648. Ao mesmo tempo, na Holanda tínhamos a livre cunhagem de moedas, que chegou à Holanda via Portugal, mais exatamente de Francisco de Mascarenhas, que era vice-rei da Índia no século XVI. Ele decidiu que as pessoas podiam livremente trazer as moedas de metal para as casas de moeda do governo, que daria o selo. Isso aqui tem valor baseado em honestidade política. Isso fez tanto sucesso na Holanda que as pessoas que traziam o ouro das Américas e queriam evitar a senhoreagem dos príncipes europeus vinham cunhar suas moedas na Holanda. Mas as moedas chegavam na Holanda já clipadas. Em 1609 é criado o Banco de Amsterdã e permitia que as pessoas depositassem as barras de ouro e moedas de prata e pagavam para elas bilhetes de banco referentes ao peso metálico. Esses bilhetes bancários eram trocados por moeda depreciada e o banco cobrava um ágio, que costumava ser bem maior que a depreciação dessas moedas. Ao mesmo tempo, as pessoas com posse desses bilhetes bancários negociavam umas com as outras, de forma que esses bilhetes passaram a ser um parâmetro monetário. Com esse comércio de bilhetes surge mais uma inovação na Holanda, que é o serviço de giro bancário, que permite negociar nota dos bancos sem precisar ir ao banco. Mas se eles quisessem sacar o metal nos bancos, tinha que apresentar os bilhetes e o recibo que recebiam na hora.
os bancos também cobravam uma taxa de custódia. E surgiu um comércio tanto de recibo quanto de bilhetes, e o recibo era vendido por um valor um pouco maior do que o valor do metal ao qual ele correspondia. Já os bilhetes bancários valiam um pouco menos porque tinham os ágios. Até aí nenhum problema. O governo da cidade de Amsterdã determinou que todas as negociações tinham que ser feitas obrigatoriamente em bilhetes bancários, ou seja, se tornaram de curso forçado. Qualquer coisa acima de 600 florins exigia o uso de bilhetes bancários. Ao mesmo tempo, o Banco de Amsterdã possuía acesso a uma oferta monetária artificialmente alta, e os holandeses eram proibidos de exportar metal não cunhado, inclusive o próprio Banco de Amsterdã. Apesar de, claro, a colonização ibérica ser a melhor que teve, eles tiveram seus erros e os ibéricos roubaram os índios explorando o trabalho escravo nas minas de Potosí, e os holandeses, por sua vez, roubaram os ibéricos, porque os corsários da Companhia das Índias saqueavam embarcações ibéricas, saqueando 300 embarcações portuguesas em menos de 50 anos. Além disso, por causa de políticas protecionistas, os holandeses tinham quase que o monopólio da importação de metal vinda do Japão. E aí houve um aumento de preços que encontrou no mercado das tulipas uma forma de se expressar. Às vezes o preço dos bulbos de tulipas excedia até o preço do terreno. Ainda tem o fato que as taxas de juros estavam excessivamente baixas. O governo ainda cancelou todos os contratos privados dos especuladores no mercado de futuros das tulipas. De repente os contratos não valiam mais nada. Douglas French fala que foi tudo culpa da expansão artificial da quantidade de dinheiro e fomentou um ambiente propício à especulação indisciplinada e o mau investimento. Em 1648, com a Paz de Westfália, houve a proibição da livre cunhagem de prata, havendo um choque deflacionário artificial nos anos 1670, que levou muita gente à falência, uma recessão induzida. Em 1657, eles começaram a permitir saques a disco coberto, o precursor da reserva fracionária. Em meados do século XVIII, os caras já estavam operando com juros negativos, de forma que os bilhetes bancários passaram a ser negociados com desconto em vez de ágio. E o Banco de Amsterdã foi à falência. Bom, então é isso. Esse vídeo é muito interessante porque a mania das tulipas é erroneamente atribuída ao livre mercado, à livre cunhagem, ao sistema bancário livre e monetário livre, mas na real vimos que não tem nada a ver com isso. E foi precursor também dos bancos centrais e da reserva fracionária, que são duas coisas que os defensores do estatismo adoram. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.